Eu sou a professora Adriana Viana, professora de artes, e hoje nós vamos falar aqui do Plano de Estudo Tutorado, volume 3 de 2021, do nono ano Ensino Fundamental. Esse vídeo não é uma aula, ele é uma autoavaliação, uma autocorreção dos exercícios. Pressupondo que as aulas já foram lecionadas, nós vamos apenas fazer uma revisão e corrigir os exercícios e atividades. Para os meus alunos, eu tenho enviado um formulário, então peço aos alunos que agora estejam com o plano de estudos abertos numa janela e na outra janela ao lado com o formulário, porque então nós vamos revisando a matéria, fazendo os exercícios, corrigindo os exercícios e as respostas irão ficar aqui no formulário. Ok? Você vai precisar digitar o seu e-mail, o seu nome nesse formulário, para que a gente saiba quem está escrevendo. E aos poucos você vai passando pelas semanas, todas as semanas estão aqui, e você vai responder as semanas que você ainda não respondeu, colocando aqui para agilizar e facilitar essa comunicação, essa entrega de trabalhos, que nós queremos que todos os alunos participem, que ninguém fique sem fazer. Certo? Então vamos começar aqui com o volume 3, revisando o que foi falado, o que foi lecionado durante essas semanas e as correções dos exercícios. Na semana 1, o eixo, o assunto foi teatro. E dentro do teatro, a história do teatro está dentro da história da arte, que está dentro da história da humanidade. Vocês fizeram um estudo sobre roteiro, figurino, cenário, atores, atrizes, diretores de teatro. Das atividades, o que nós temos aqui? O teatro é uma expressão artística muito antiga. Desde os primórdios ele acontece. Acontece aonde? Em festas infantis, onde os palhaços alegravam as pessoas, em rituais religiosos, por exemplo, como no culto ao deus Dionísio, nos grandes espaços teatrais onde somente a elite podia entrar, ou nos semáforos urbanos trazendo entretenimento para as pessoas. De alguma maneira, todas essas respostas estão corretas. Entretanto, como nós estamos aqui falando de uma memória, lembrando que é uma atividade muito antiga, a resposta mais próxima da nossa pergunta é que ela era, que essa atividade teatral, gestual, de interpretação de personagens, vem dessa origem dos rituais religiosos, sobretudo ao deus Dionísio, que para quem era oferecido muitas festas durante muitos dias e as ações teatrais aconteciam. Muito bem. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então temos aqui diretor, cenário, atores, figurino, roteiro. Do outro lado, os gladiadores. Apresenta o traje cênico, espaço onde a história acontece, seleciona elenco e define processos, encena histórias e contém detalhes técnicos da peça. Vamos relacionar? O diretor faz o quê? O diretor seleciona o elenco e define processos. O cenário. O cenário é o espaço onde acontece a história. Atores. Atores encenam a história. E o figurino? Figurino apresenta o traje cênico, a roupa. Roteiro contém detalhes técnicos da peça. Então, assim, relacionamos a ação ao seu correspondente. Número 3. Ouvi um barulho dentro da lata, não sabia ao certo o que era. Se coloque no lugar de um roteirista e termine essa frase dando um sentido para ela. Então você vai se colocar no lugar desse personagem que ouviu um barulho dentro da lata, não sabia bem o que era e acabou de inventar um final feliz para essa história. Ou não, você que sabe, a criação é toda sua. Na semana 2, nós vamos falar ainda sobre teatro, processos de criação e dentro do perfil da sociologia, teatro e social, Teatro e sociologia.
Esse tema trata da coletividade. Aqui foram abordados, né, um perfil, um ponto de vista que remora, né, que trata o teatro como uma atividade coletiva. E realmente, muitas pessoas trabalham no teatro para que a peça teatral aconteça. Então, assim, como você vê a importância do trabalho em grupo? Você vai justificar essa resposta, né? Por que que é importante? É importante? Sim. O trabalho em grupo é importante? Sim. E por que que ele é importante? Porque ele agrega pessoas, porque são muitos profissionais empregados, trabalhando em conjunto para uma ideia ser realizada. Esse trabalho em conjunto, em coletivo, proporciona relações humanas. Então, de todas as formas, as pessoas estão se relacionando, estão compartilhando ideias, ideais. Então, tudo isso colabora para que o teatro seja uma ação, atividade coletiva. Número 2, como o desenvolvimento teatral pode ajudar no processo de socialização. O que é a socialização? É a relação humana, é uma boa relação humana. E o teatro favorece essas boas relações humanas. Quem faz teatro precisa se comunicar, falar com várias pessoas, em qualquer função, seja o diretor, o roteirista, o ator, o iluminador, o cenógrafo, todos precisam se comunicar, porque as pessoas precisam saber o ponto de vista da outra, precisam saber o que as outras querem, precisam saber o que as pessoas pensam e como planejam sua parte dentro daquele trabalho. Então ajuda a socializar, porque a pessoa mais tímida, ela precisa se comunicar, ela vai precisar falar com o outro, então ela vai automaticamente desenvolver aos poucos essa autonomia, esse desembaraço para poder lidar com aquelas situações coletivas. Então, o desenvolvimento teatral ajuda no processo de socialização das pessoas umas com as outras, porque nos leva, né, leva as pessoas a se comunicarem mais umas com as outras, ok? E a aceitarem umas às outras, né? Que o processo de socialização precisa dessa inclusão social, desse aceite, né? Aceitar uns aos outros, respeitar uns aos outros, respeitar a opinião dos outros, ok? Faça uma resposta bem bacana e coloca aqui para a professora ler. Observe a imagem. Nós temos aqui, dentro dessa imagem, uma cena, né? Um cenário bem simples. Algumas caixas, alguns objetos, um homem encurvado, se apoiando numa bengala, né? Uma bengala arcaica, uma bengala rústica, não é uma bengala comprada. Então, assim, nós temos aqui essa situação solitária. O que é essa situação solitária? Vamos saber? Esta cena é um monólogo. Só? Não, só. É um monólogo, ou seja, uma apresentação individual que nos faz pensar na construção coletiva. Agora, como uma construção monóloga, como uma construção individual, nos faz pensar no coletivo? Como outras pessoas ajudaram na peça teatral? Olha a dica. A dica está aqui para a resposta. Como outras pessoas ajudaram na peça teatral. Ou seja, no palco, essa pessoa, esta personagem está solitária no monólogo, mas em volta do teatro, para essa peça acontecer, teve roteirista, teve diretor, tem o iluminador, o cenógrafo, outros atores, o público que está apreciando a peça participa rindo, participa chorando, participa se comovendo, participa do drama ou da comédia. Então, aparentemente, o personagem, o ator, está sozinho no palco, mas muitas pessoas participaram dessa produção artística para que a peça acontecesse. E ainda tem a participação do público que está apreciando. Então, de uma maneira geral, assim, de uma maneira muito confiável no que a gente está pensando, podemos pensar que é uma construção coletiva, certo? Mesmo o monólogo, ela é uma construção coletiva porque muitas pessoas
muitos profissionais participaram da produção da peça. E ainda tem o público que está apreciando e vai interpretar o trabalho, certo? Vamos para a terceira semana. Aqui na terceira semana vocês estudaram artes integradas, matizes estéticas e culturais, também em diálogo com a sociologia. Então ainda estamos falando de sociologia e arte, porque estamos pensando em arte local, regional e pensamento crítico. Estamos pensando aqui no seguinte aspecto: arte é uma produção cultural, é uma produção crítica, é uma produção que envolve o entorno do artista. Um artista não está isolado dentro da sua casa, ele está em contato com a sua cultura, ele está em reação, em diálogo com a sua cultura. Então ele é fruto da cultura no qual ele cresceu, no qual ele vive. É isso que a gente está pensando aqui nesse módulo. Então as nossas respostas precisam se voltar para esse foco, seja qual for a sua opinião. Pense nisso. O artista está sempre em diálogo com a sua cultura, com o seu meio social. Então, aqui na primeira atividade, nós temos a primeira pergunta. Para você, qual é o papel da arte na sociedade? Na sua opinião, as produções locais devem mostrar as características do seu povo? O que vocês acham? Né? Sim, o artista está em contato com a sua sociedade, está em contato com o seu meio social. Então, as produções locais acabam refletindo a cultura daquele lugar. Então, as produções culturais e artísticas de Tutinga vão refletir a cultura de Tutinga. As produções culturais de Minas Gerais, estado onde a cidade de Tutinga está plantada, vão refletir a cultura de Minas Gerais. As artes realizadas no Brasil, país onde está plantado Minas Gerais, onde está plantado em Tutinga, onde está plantado você. Então tudo isso vai se refletindo nas nossas artes, nos nossos trabalhos, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir. Apesar de toda a globalização que nos leva a conhecer o mundo através da internet, sem precisarmos sair de casa, na hora que nós colocamos a nossa pessoa num trabalho de arte, ali vai estar um pedacinho do nosso Brasil, um pedacinho do nosso estado de Minas Gerais, um pedacinho da nossa cidade onde moramos. E Tutinga, meus alunos de Tutinga, vocês têm a marca de Tutinga no coração. É isso. Então, escrevam aqui alguma frase bem bacana para sua professora ler. Leia o trecho de música abaixo. Olha a letra da música da Paula Fernandes, da mineira Paula Fernandes. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo da serra que impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue o dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. É um poema essa letra, não é uma poesia? Então, vamos ver assim, qual dessas opções aqui se relaciona melhor com a letra de música. É um momento de interpretação. Você vai interpretar essa música junto comigo aqui nessa autocorreção. Letra A. Os costumes que as pessoas nascidas em Minas Gerais têm de cantar modinhas. É isso que ela está dizendo? O processo de pertencimento do artista em relação ao seu território expresso na sua obra. Ó, quente, hein? Ficou quente essa. Letra C. Com as viagens da cantora pelo interior do estado? Também, né? D. O desenho dos horizontes encontrados em Minas Gerais? O que vocês acham? Mais uma vez, parece que todas as 4 opções estão corretas. Mas, assim, tem uma aqui que é a mais forte, que está mais quente do que as outras. Qual é?
o processo de pertencimento da artista em relação ao território expresso na sua obra. Ela se sente pertencente, ela se sente pertencida, ela sente que ela pertence a esse lugar, porque ela incorporou as características, as culturas de Minas Gerais, tanto de cantar modinha, tanto de cheirar, de ter esse sabor de minério, de ferro, porque por causa das minas, e o sangue, né? O sangue verdadeiro de cantar as modinhas, cantar a poesia de Minas Gerais. Então tudo isso está aqui, ó, no processo de pertencimento. Você pertence a um lugar quando você sente essa afinidade com aquele lugar. Então é isso que aqui nós podemos concluir. A artista revela e expressa esse sentimento de pertencimento, porque ela se identifica realmente com Minas Gerais. E você? Aí, hein? Queria saber. Aqui na número 5, a fotografia é uma vertente da arte que, através de suas imagens, mostra a realidade momentânea de um lugar. Você possui alguma fotografia do lugar onde mora ou morava ou morou? O que essa foto traz à sua memória? Então, agora é a hora de você abrir aí esse celular, caixa de sapato cheio de fotografia, perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para sua avó, se tem uma fotografia de você pequenininho, e você tentar resgatar essa memória e trazer aqui para o nosso exercício. Nossa, isso é muito bacana, gente. Vamos fazer esse exercício? Procura aí uma foto bem antiga que você era menor, ou se não tiver, então de 1 ano atrás, 2 anos atrás, antes da pandemia, que você podia ir ao aniversário, à igreja, que você podia sair de casa e estar com outras pessoas. Traz essa fotografia para o trabalho e fala sobre essa memória que você teve. Está bem? É um trabalho muito bacana esse, eu queria muito que você fizesse. Traz para a gente ver. Depois a gente vai conversar sobre isso na aula ao vivo, hein? Semana 4, então, o que foi estudado? Materialidades na artes integradas, mais uma vez. Artes visuais, história da arte, artes integradas, tudo dentro do contexto história da arte. E história da arte está dentro do contexto história da humanidade. Logo, a nossa história. Então, quando você estuda história da arte, você está aprendendo sobre os seres humanos antes de você e que agora também estão aí, né, contemporâneos de nós. Aqui, então, vocês estudaram nuances visuais, colagem, pintura, desenho, dobraduras e desdobramento dessas nuances visuais, coisas que a gente vê, coisas que a gente sonha, imagens que possuem camadas e camadas e camadas, e aí a gente fica ali sonhando sobre aquela imagem, não é algo tão óbvio assim, né? Quadrinhos, modelagem, vídeo, fotografia, tudo isso traz camadas e mais camadas, né, de imagens e nos levam a pensar milhões de coisas, né? Não tem uma ideia fechada, pelo contrário, né? São ideias muito abertas para a gente interpretar. Mas, de alguma forma, todas elas possuem uma linguagem. Cada linguagem possui sua técnica e possui sua expressão, né? Então, a pintura, por exemplo, está ligada ao quê? A uso de pigmentação colorida. A pintura trabalha com tinta. Tinta é pigmento colorido, né? Seja óleo, seja acrílica ou à base de água, é pigmento colorido, certo? Trabalha com cor. Colagem. A colagem é sobreposição de elementos na imagem, que você vai colar um recorte junto com o outro e você vai ter aquela, né, sobreposição um sobre o outro, formando uma nova imagem. O desenho é uma grafia formada por linhas e texturas, normalmente feitos com
grafite, pode ser a lápis ou lapiseira. Os HQs são artes, né, sequenciais. HQs é história em quadrinho, então conta a história, uma história sequencial, né? Você vai ler uma história no seu HQ, na sua história em quadrinhos. O vídeo está ligado ao audiovisual quando há um som. Então, em vídeo é audiovisual, ou seja, é áudio, tem som e tem imagem, né? Audiovisual. Facílimo isso, hein? É para tirar nota 10, hein? Não quero nenhum erro aqui, hein? Olha lá. Aqui, na semana 5, processos de criação dentro do contexto de artes visuais. Artes visuais, artes da visão, artes que os olhos e a imaginação podem capturar. Dentro desse processo artístico, foi falado nesse módulo sobre releituras, que é o que? Pegar, apreciar, se inspirar numa obra antiga como essa, O Grito, do Edvard Munch, e fazer alguma outra atualizada. Então, aqui na releitura do PET, nós vimos aqui duas releituras, né? Uma onde há muito tráfego de carros, numa loucura da cidade grande, e aqui o vírus da Covid assustando o pobre homem que grita, grita, grita. Qual seria a sua releitura do grito? Fiquei curiosa agora. Será que você vai fazer uma para me mostrar? Aqui, olha, atividades. Construa uma releitura em um papel tamanho A4 da obra O Grito, expressando a sua opinião sobre o mundo atual. Motivos não faltam para a gente dar um bom grito, não é verdade? Então aqui, olha, capricha, faça um desenho, uma colagem, faça uma arte digital. Coloquei lá no grupo alguns programas que vocês podem fazer desenhos e pinturas no online, sem precisar baixar para o computador ou para o celular o aplicativo. Vocês podem fazer isso online. Então capricha aí e me dá um bom grito aí, porque eu quero saber por qual motivo você daria um grito hoje. Muito bem, aqui na questão número 2, para você, qual a importância da releitura de uma obra de arte na medida em que ela possa te trazer conceitos sobre os dias atuais? É a atualização, né? Então é muito importante as releituras porque elas atualizam. Esse grito que nós vimos aqui no passado, sabe-se lá o motivo, né? Tem que estudar, conversar com o artista, ler sobre a época em que ele deu o grito, para a gente saber por que ele se expressou dessa maneira tão radical, expressionista, né? Esse artista era um artista expressionista, ele trazia muitas dos sentimentos, né, das convulsões humanas para suas telas. E aqui hoje nós estamos vivendo dias, né, em que também acordamos com vontade de colocar para fora, de expressar nossos sentimentos. Então, é um momento importante fazer uma releitura para a gente atualizar a ideia do artista. Essa ideia não foi perfeita? O Grito, do Edvard Munch? Então, é uma obra famosa que já sofreu, já passou por várias releituras porque é uma boa ideia. Então, quando nós atualizamos a ideia do artista, nós estamos dizendo para ele, para a sociedade, para a história da arte que, ó, valeu a sua ideia, que bom que você se expressou, porque ainda está viva essa ideia. Então, é uma maneira da gente dizer que essa ideia foi muito boa. E aí você escolhe uma obra de arte que você curte muito, que você achou a ideia muito boa e faz uma releitura. Combinado? Na semana 6, a última semana desse PET 3, incrível, incrível e muito fácil, hein, gente? Não tem erro. Artes visuais, vamos continuar falando de artes visuais. Processos e criações, aqui você está vendo você estudou um pouco de gravura, quando você faz o desenho numa folha, né, e faz um print. Só que não é um print de tela de computador, né? É um print mesmo com tinta, que faz cópia. Então você pode fazer uma ou 100 cópias a partir de uma matriz.
É isso que vocês estudaram e também viram um pouco de novo da colagem. Né? Olha, colagem, põe uma foto, depois põe um desenho, põe tinta, põe pedaço de letra de música, recorte de jornal, vai acumulando aqui, colocando camada sobre camada. É isso que a gente fala de camada. Uma camada, duas camadas, três camadas. Vai colocando camadas e vai criando uma nova impressão, uma nova ideia. Que ideia será que está aqui nesse trabalho, hein? Olha, quantas camadas. Fica até difícil a gente interpretar, mas é bom você olhar para isso e ver que o mundo é assim. O mundo tem muitas camadas, a vida tem muitas camadas, é difícil interpretar. Precisamos olhar com bastante calma e paciência. Aqui nas atividades, temos alguns exercícios. Com base na visualização da imagem 1, assinale a alternativa correta. Nossa imagem 1 é essa aqui, né? É uma impressão, é uma gravura a partir de uma matriz. E você vai fazendo os prints aqui. Então, é um gato. O que será que ele está pedindo para a gente responder? No processo da xilogravura, que é feita em madeira, é usada a madeira e o metal como suporte. Opa! Mas xilogravura é só madeira. Então, essa aqui não é certa. Não está certa, não. Letra B. A xilogravura é um processo de impressão? Opa, essa está certa. A imagem representa uma imagem identificada como pintura em tela? Não, né? É diferente. A gravura é diferente da pintura. A imagem mostra um processo novo, revolucionário de impressão? Não, muito pelo contrário, esse tipo de impressão, xilogravura em madeira, é muito antigo, isso remonta lá para a história. Então, a resposta mais certa aqui, qual é? A xilogravura é um processo de impressão. Faz quantas cópias quiser a partir de uma matriz. Descreva, segundo seus conhecimentos, o passo a passo do processo de criação de uma pintura em tela. Opa, isso aqui, para fazer o passo a passo de uma pintura em tela, você vai precisar de uma tela, né? A tela é um pano, é um tecido engomado. Você vai precisar passar base, passar tintas, as colorir. Você pode desenhar primeiro sobre a tela e depois ir preenchendo com tinta, ou você pode fazer como os modernistas, que abandonaram o desenho e colocaram só a tinta direto no papel, no pano, no tecido, sem fazer desenho antes. Existem muitas técnicas, mas basicamente você precisa disso: ter o pano, o tecido, a tela e algumas tintas, pincéis, espátulas, mão. Você pode pintar com o instrumento que você quiser, né? Então, aí é com você. Mas, basicamente, você precisa, né, de uma tela, alguns pincéis, alguns instrumentos, algumas tintas. Número 3. Conhecer tipos de imagens é como se guardássemos em uma gaveta do cérebro tudo o que vimos. Você é capaz de relatar quais tipos de imagem das artes visuais você conhece? Então, aqui você pode colocar fotografias, pinturas que você viu que você nunca mais esqueceu, como a Mona Lisa, né? Quem já viu a Mona Lisa nunca mais esqueceu a Mona Lisa. Então é assim que você vai desenvolver esse exercício. Você vai dizer imagens que você viu e que nunca mais você esqueceu. Da pintura, da gravura, da fotografia. Pode ser até imagens de vídeo também. O que é que você guardou? O que é que você viu nas aulas de artes, por exemplo, e nas aulas até de português, porque português também trabalha com bastante obras de arte. Na aula de história também trabalha com imagens, né, com quadros, pinturas históricas. Então, alguma imagem assim que tenha ficado na sua memória e que você pode agora lembrar dessa imagem e escrever aqui. Na verdade, essas respostas você vai estar colocando aqui, né? No plano nas respostas, ó, semana 1, semana 2, você vai escrever aqui no lugar da pergunta. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Você vai escrever aqui a resposta, porque não dá para escrever no PDF. Então, aqui você vai escrever no formulário e clicar no enviar para sua professora aqui receber,
certo? Então, essa foi a última questão do PET 3. Então, vimos aqui rapidamente todas as semanas. Cada questão eu ajudei aqui a ver com você se você fez certo e ainda dá tempo de você corrigir se você fez alguma aí que não está muito correta. Tendo realizado essa análise sobre essa revisão, sobre todo o conteúdo e sobre todas as questões, eu espero ansiosa pelas suas respostas. Eu espero, porque eu quero saber a sua opinião, eu quero ver as suas fotografias, eu quero ver o que você vai dizer sobre essas ideias, porque arte é ideia, a arte vive de ideias e você também é um artista. Até logo, pessoal!